Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, que ela se torne viva no teu coração e no meu coração. Que sejamos por ela transformados, esta palavra bendita que nos santifica e nos fortalece. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus rogando ao Pai que dê a vida eterna a todos aqueles que Deus lhe deu. Ele diz que o Pai dê a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu. E o que é a vida eterna? O versículo 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer profundamente a Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, único gerado por ele. Deus igual a Deus. O que é vida eterna? A palavra no original grego para vida aqui não é bios, de onde vem biologia em português, que é o estudo da vida. Bios se refere à nossa vida física, que acaba quando nós morremos. Mas a palavra que está aqui para vida eterna é zoe. Zoe é a vida que Deus nos dá igual à sua vida. É uma vida eterna. É um poder imenso espiritual que te dá uma nova vida. A mesma vida de Deus. Que te faz conhecer o Deus que te formou a sua imagem e semelhança. Tornando-se mais e mais parecido com ele, através da sua palavra. Ela começa quando descobrimos que nós somos, nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos que Jesus pagou o preço do nosso pecado naquela maldita cruz. Ele morreu no teu lugar, no meu lugar, no lugar de todo aquele que nele crê. Essa salvação é oferecida a todo ser humano. Jesus morreu por todos, mas só é salvo quem crê nele como seu substituto. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitou para nos conceder vida eterna. Então, vida eterna é muito mais do que apenas a existência eterna. É muito mais do que continuar vivendo depois que esse nosso corpo morre. Porque o ímpio, o incrédulo, aquele que não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus, também vai continuar vivendo por toda a eternidade, mas ele vai viver sem a vida eterna. Ele vai ter uma vida que continua sempre, ele na sua personalidade, no seu ser, entende? Vai continuar existindo. O corpo morre, mas ele continua com a sua consciência de ser vivo, que vai eternamente viver separado de Deus, no remorso, no sofrimento eterno, no inferno, junto com os demônios. Então, vida eterna não é apenas continuar vivendo depois que morre o corpo. O ímpio também vai continuar vivendo e sendo castigado pelo remorso, pelo sofrimento eternamente, junto com os demônios, no inferno e no lago de fogo. Agora, nós que cremos em Jesus Cristo, ao crer nele, recebemos a vida de Deus em nós. A zoe de Deus, a vida eterna de Deus, que é a capacidade de conhecer a Deus e ir conhecendo mais e mais e sendo transformado à sua semelhança e perfeição através da sua santa e bendita palavra. Então, vida eterna é conhecer intimamente, profundamente a Deus, ao único Deus que existe. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo que em nós vive, para nos convencer do pecado e ir nos transformando pelo poder do santo de Cristo, do sangue de Cristo. Ele vai nos transformando e nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Deus. Então, vida eterna é o que eu e você, que recebemos Jesus como nosso Salvador, temos. Nós já a temos aqui. E ela vai se aperfeiçoando a cada dia, porque a cada dia vamos nos tornando mais parecidos com Deus, nosso Salvador e Senhor. Que esta vida eterna em nós se aprofunde cada vez mais,
que o nosso relacionamento íntimo, pessoal, com aquele que nos amou tanto, que deu o seu filho para morrer por nós, sem qualquer merecimento de nossa parte, por sua graça, um favor que nós não temos qualquer merecimento, ele ofereceu seu filho, que morreu por você e por mim, e por todo aquele que nele crê. Ao crer nele, recebemos a vida eterna, o poder da sua ressurreição, que lhe concedeu o poder de vencer a morte, vencer o inferno, e de voltar a viver eternamente com um corpo glorificado. Nós teremos um corpo igual ao de Jesus Cristo. Vida eterna começa aqui, conhecendo a Deus, e vai continuar eternamente na sua presença. Que possamos ter intimidade com Deus para conhecê-lo mais e mais. Isso acontece através da leitura e meditação na sua palavra e aplicação dela a nós, porque esta palavra é viva, eterna e eficaz. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Já o conhecemos, recebemos a vida eterna quando aceitamos Jesus. E Ele quer aperfeiçoar sua vida em nós. Louvado seja Deus. Jesus está para se retirar do mundo, para completar a sua obra de salvação. Morreu, foi sepultado, 3 dias depois ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos e subiu. E aí ele roga ao Pai, que não tire os seus discípulos do mundo, mas que os livres de todo o mal. Meu amado, minha amada, se o objetivo de Deus foi apenas te salvar e me salvar, no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele te arrebataria e levaria para o céu. Mas não, Ele nos salva e nos deixa aqui, porque Ele tem uma tarefa para nós cumprirmos. Fomos salvos porque alguém falou de Jesus para nós. Fomos salvos porque alguém pregou a sua palavra para nós. Então Ele nos salva e nos deixa aqui para sermos instrumentos de salvação. Estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Estamos aqui para que a glória de Deus, a sua luz, brilhe em nós e através de nós para alcançar as outras vidas para Deus. E como é que nós fazemos isso? Pregando a palavra de Deus. Mas não apenas pregar com a boca, pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes. E Jesus diz, pede ao Pai, diz, eles não são do mundo, livre-os de todo o mal. No mundo tereis aflições, não tem outro jeito de viver aqui. Problemas, sofrimentos são parte da vida humana, porque nossos primeiros pais entregaram este mundo a Satanás, e ele veio para matar, roubar e destruir. Você e eu só estamos vivos hoje porque Deus nos protege a cada dia, Ele coloca anjos poderosos para nos proteger. E Ele nos ensina a viver em obediência à sua palavra, não dando brecha para o inimigo. O inimigo nada pode fazer contra nós, porque quem está em nós é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, que nos santifica e nos fortalece contra todo mal. Quem está em nós é maior do que aquele que governa o mundo. No mundo temos aflições, problemas sempre existirão, mas Deus está conosco e Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso que Ele transforma a maldição em bênçãos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças. Meu amado, minha amada, Deus está no controle da sua vida e da minha. Temos problemas, temos dificuldade, isso faz parte da vida, mas não estamos sós. Jesus pediu para que Deus nos livre de todo mal. Nós oramos no Pai Nosso, né? No Pai Nosso, para Deus nos livrar de todo mal, não nos deixar cair em tentação, mas nos livrar de todo mal. É Ele que nos ajuda. Nós não sucumbimos, não perecemos, porque Ele trabalha de nós. Estamos cercados pelo poder de Deus, seus anjos poderosos e seu Espírito, nos protegendo contra o mal. Deus está te livrando do mal e a mim, no meio dos problemas e das circunstâncias negativas que te fazem sofrer. No meio dessas circunstâncias, Deus está executando o seu propósito, santificando mais e mais, fortalecendo a sua fé e transformando tudo em seu favor. Todas as coisas cooperam juntamente. Deus faz com que tudo que está acontecendo na sua vida, entende? Fora quando você se entrega voluntariamente ao pecado. Quando você se entrega voluntariamente ao pecado, você está rejeitando a proteção de Deus na sua vida. Você está abrindo a brecha para Satanás entrar. E ele veio para causar problemas. Se pudesse, poderia matar, destruir e levar para o inferno. E com alguns ele até consegue fazer isso. Precisamos estar firme com o Senhor. Ele nos protege.
mas depende da nossa vontade de querermos ser santificados cada vez mais, de negarmos a nós mesmos. Quem quiser me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz envolve os problemas também. E Deus faz com que os problemas cooperem para o nosso bem. Não conseguimos entender isso. É superior ao nosso entendimento. Mas Deus é todo-poderoso. Pela fé, podemos dizer, obrigado, Senhor, porque tudo coopera para o meu bem. Não me deixe abrir brecha para o pecado. Santifica-me mais e mais. Eu quero que a tua glória, que a tua luz brilhe através de mim, para que outras vidas se voltem para ti. Reconheçam o seu pecado, reconheçam o seu amor e se rendam a Cristo Jesus, recebendo a vida eterna, que é o relacionamento íntimo contigo, que é o conhecimento cada vez mais profundo com o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, todo-poderoso. Meu amado, o número de estrelas que existem é como o número da areia dos mares. Trilhões e trilhões. O Deus que criou o universo, no qual a Terra é um grão, comparado com o universo, a Terra é como se fosse um grão de areia, e você e eu como um grãozinho de pó. O Deus que criou o universo nos criou a sua semelhança, imagem e semelhança. E quando nos voltamos para Ele, nos entregando a Jesus Cristo, nós nos tornamos cada vez mais a sua imagem e semelhança, recebemos a vida eterna, conhecemos aquele que nos amou. E esse conhecimento vai se aprofundando através de nos dobrarmos à sua santa e bendita palavra. Temos a proteção de Deus, Ele está cuidando de nós, nós estamos de passagem por este mundo, não somos daqui. Estamos aqui como luz, para que outros possam ser iluminados e conhecerem a Deus, recebendo a vida eterna através de Jesus Cristo. E aí Jesus roga ao Pai que nos santifique. Como é que Ele continua o processo de santificação? Porque quando você e eu nos arrependemos do nosso pecado, nos entregamos a Jesus Cristo, a justiça dele, que pagou o preço, o salário do seu pecado e do meu pecado, a justiça dele, pagando o preço do seu pecado e do meu pecado, é transferida para nós. Deus, quando olha para você e para mim, Ele vê Jesus na frente. Ele te vê como justo, como santo, como perfeito. Isso acontece quando você aceita Jesus. Não tem mais pecado que te separa de Deus. Agora, a nossa natureza adâmica, nossa natureza pecadora, continua dentro de você e de mim. A única diferença, que é fundamental, é que não somos mais escravos do pecado. O escravo só pode fazer aquilo que o seu dono quer. Quem não tem Jesus no coração, quem não se voltou para Deus e recebeu o poder do Espírito Santo dentro de si, é escravo do pecado. Até as boas obras são fruto do pecado. Orgulho, vaidade, tudo isso está por trás de inúmeras boas obras de quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, através de Jesus Cristo, é escravo do pecado. Você conheceu Jesus como seu Salvador, está perdoado, você não é mais escravo do pecado. Agora, você pode continuar pecando se você quiser. Se você não se negar a si mesmo, a natureza adâmica está aí. Enquanto vivemos nesse corpo, a natureza adâmica está aí. Você tem o poder agora de dizer não para ela e sim para Deus. Negue-se a si mesmo. Negue-se a sua vontade manchada pelo pecado. Egoísmo, vaidade e todo mais. Tudo isso precisa ser negado. E é você que nega. Ao negar, você é fortalecido e vence o pecado. Não somos mais escravos do pecado. Mas o pecado continua em nós. Somos tentados. E quando não nos firmamos na palavra de Deus, na obediência aos mandamentos de Deus, abrimos brecha, pecando, e Satanás vem, e ele vem com o objetivo, matar, roubar e destruir. Então Jesus disse, o processo de santificação, que começou do passo mais importante, com a aceitação do que ele fez por você e por mim, do sacrifício dele, te torna justo e a mim. E aí você, vivendo como justo, como filho de Deus, você decide, eu quero viver uma vida santa que agrade a Deus. O que prova o seu amor e o meu amor por Deus é se obedecemos a sua palavra. Quem diz que ama a Deus e não obedece seus mandamentos é mentiroso. É o que a palavra diz. É a palavra de Deus que diz. Dizer que ama a Deus e viver sem amar a Deus na prática, desrespeitando os seus mandamentos, é uma mentira.
Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E aí a sua glória vai se manifestando cada vez mais em você e em mim, através da obediência. Então Jesus disse, vocês precisam continuar a ser santificados. E ele pede a Deus, santifica-os na tua verdade. Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é a sua santa e bendita palavra, que temos em português em inúmeras versões à nossa disposição. É o livro mais publicado e vendido no mundo inteiro. E lido no mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Precisamos lê-lo, meditar nele, ser o nosso alimento espiritual a cada dia e obedecer o que está escrito nele, porque o Espírito Santo nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Somos santos pelo sangue de Jesus e somos chamados a ser santos. Esse processo continua quando dizemos não para nós mesmos e sim para o nosso amado e bendito Deus. Quando dizemos não para o nosso desejo e obedecemos o desejo de Deus, os seus mandamentos, que são para a nossa vida, não para a nossa morte, que são para a nossa alegria, que os mandamentos de Deus são bons, são perfeitos, são justos. Santifica-os na tua verdade. Que sejamos santificados na verdade de Deus. A cada dia, que esta seja a meditação do seu coração. É ela que vai nos limpando cada vez mais e nos fazendo mais semelhantes a Deus pelo poder do Espírito Santo que a inspirou. Esta palavra é vida para você e para mim. Ela continua o processo de santificação a cada dia, na tua vida e na minha vida, para que a glória de Deus se manifeste através de nós. E essa luz expande as trevas e essa luz atraia os pecadores para Cristo Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E o apóstolo João continua. Jesus disse aos discípulos, eu estou rogando por vocês, mas não é só por vocês. Eu estou rogando também por aqueles que, pela palavra deles, dos primeiros discípulos de Jesus, hão de crer em mim. Meu amado, você e eu cremos em Jesus porque alguém nos contou a sua palavra. Alguém falou de Jesus para nós. Alguém expressou o que está nessa palavra. O que Deus pensa e o que Deus sente por nós. Ele nos mostrou quanto Deus nos ama. Ele nos mostrou através da sua palavra quão pecadores somos. E que Deus já providenciou a nossa salvação pagando o preço mais elevado do universo. A morte do seu próprio Filho. Então, a palavra chegou até nós. Deus nos deu nova vida, Zoe, vida espiritual. Somos filhos de Deus. Devemos continuar a ser santificados por esta palavra, para que a luz de Deus brilhe mais e mais poderosamente em você e em mim, e as outras pessoas creiam em Jesus Cristo. E Jesus continua dizendo, então, está rogando por eles e por nós, e por todos aqueles que irão se converter através de todos nós, filhos de Deus no mundo. Eu rogo para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Meu amado, minha amada, a forma principal de pregar o Evangelho é sendo como Deus é com Jesus Cristo. Jesus Cristo e Deus são um, e o Espírito Santo. Ele quer que esta unidade em amor seja a unidade que existe entre nós. Que eles sejam um, Jesus diz para o Pai, assim como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A principal forma de pregar o Evangelho é ser um com os nossos irmãos. A principal forma de pregar o Evangelho é negarmos nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso irmão, entende? Amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Amar ao nosso irmão como Jesus nos ama. Então, amado e amada do Senhor, a principal forma de nós pregarmos o Evangelho é o relacionamento que existe entre nós. Você ama seus irmãos? Deus quer que você os ame. Como Deus ama Jesus e como Jesus ama a Deus. Deus quer que você e eu, todo o povo de Deus, tenhamos unidade.
unidade em amor. Quando esta unidade em amor existe entre nós, a luz de Deus vai alcançar aqueles que estão nas trevas. Meu amado e minha amada, não adianta ser pastor, ser pregador da palavra de Deus, se o que está te compelindo é competição. Se você quer aparecer, se você quer que todos se dobrem a você, a sua vontade, não negando a si mesmo, e não permitindo que o amor de Deus em você te leve a ser um com o seu irmão, você está sendo escândalo para o Evangelho. Escândalo para o Evangelho. O mundo conhecerá que somos discípulos de Deus se nos amarmos como Deus ama Jesus e Jesus ama a Deus. O mundo conhecerá que somos filhos de Deus se formos um, como Deus é um com Jesus e Jesus é um com Deus. Que sejamos um com Deus Pai, Filho e com o nosso irmão em Cristo. Essa é a perfeita forma de pregar o Evangelho ao mundo. Meu querido, minha querida, quanta divisão há nas igrejas de Cristo. Quanta gente prega, gente, mas está competindo com o seu irmão. Prega, quer aparecer. Prega, quer que os outros se submetam a ele. Quanto casal, Senhor, até casal, gente, não tem essa unidade. Nós te rogamos, o Espírito Santo de Deus, que toques no nosso coração. Que toques no nosso coração, que tires todo o egoísmo, toda a vaidade, todo o orgulho, que possamos nos quebrantar perante Ti, pedindo perdão pelo nosso pecado, e dizermos não para a nossa alma, não para nós mesmos, e sim para Ti, ó Pai, para a Tua palavra, que nos humilhemos, que aprendamos a ser mansos e humildes de coração, que possamos amar nossos irmãos como Jesus os ama e nos ama. Que haja um amor transbordante em nós, povo de Deus, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, para que o mundo creia que nós somos filhos de Deus. É essa unidade em amor entre nós que vai atrair o pecador a Cristo Jesus, para que se arrependa dos seus pecados e receba a vida eterna, que é a comunhão com esse Deus maravilhoso. Que possamos progredir na comunhão com o nosso Deus, obedecendo a sua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore comigo. Meu coração, Mestre, todo ele eu te dou. Meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar. Meu coração lhe dar. Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, exaltá-lo-ei com amor. Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, tudo a seus pés vou depor. Hoje para sempre me ponho no altar para o servir e amar.